Estou agora na fronteira entre os Estados Unidos e o México, ou seja, bem perto da América. Tem um homem andando na minha frente. São chamados de coiotes. São os contrabandistas a quem você paga dinheiro. E eles te levam através da fronteira, mesmo através deste muro selvagem. É 2 vezes mais perigoso aqui também, porque todo este território é controlado por 2 cartéis ao mesmo tempo. E os contrabandistas devem partilhar os seus lucros com cada um dos cartéis. Espero que não encontremos nenhum deles agora. Pessoal, nesta edição vamos visitar a fronteira mais protegida do mundo, que apesar de tudo continua sendo invadida por imigrantes. Para chegar aos Estados Unidos, eles escalam postes enferrujados, rastejam sob balas. E tem caras muito desesperados que se escondem dentro dos assentos dos ônibus para posar desapercebidos. Constrói catapultas, imagine que é para tirar pacotes de cocaína através da zona neutra até o lado americano. A propósito, aqui o momento do tiro foi filmado na câmera de visão noturna. E tem pessoas completamente malucos que conseguem levar carros inteiros para outro lado do muro. Aqui está o Jeep pendurado em suportes de ferro. Ficou preso. Moleques tiveram que deixá-lo ir embora. Quanto custa isso? Tudo depende de onde você quer atravessar a fronteira. 7.500, 8.000 é para um mexicano. Vou mostrar para vocês como vivem as pessoas que ficaram presas na fronteira durante anos. Olha, aqui estão as chamadas eclusas, através das quais a água de chuva que se acumula lá vai para este rio. Então, eles arrumaram casas nessas eclusas mesmo. Hoje, estou em uma das fronteiras mais perigosas e interessantes do mundo, México e Estados Unidos, onde, apesar desse muro enorme e louco, as pessoas ainda conseguem se infiltrar. É o Adilson, e como as pessoas vivem da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Pessoal, curtam já, isso é muito importante para a promoção do vídeo. Ainda não é inscrito no canal? Adilson não vai continuar sua história até você se inscrever. Faça isso agora mesmo. Sim, sim. Obrigado. Agora podemos continuar. Tá vendo aquele comboio de carros com metralhadoras? Policiais e militares se escondem atrás de portas blindadas. Correndo ao lado. É a cidade de Culiacán, lar e sede do cartel mais forte do México, Sinaloa. A Guarda Nacional entra na cidade para prender o filho do mais famoso barão da droga do mundo, El Chapo. Após a morte de Osama Bin Laden, ele foi considerado o criminoso mais procurado do mundo. Sua fortuna foi avaliada pela Forbes em $1 bilhão. Depois que El Chapo foi preso, seu filho, chamado de Rato, é a figura principal do cartel de Sinaloa. E o que você acha que acontece quando um exército da Polícia Nacional armado entra em uma cidade? Do nada aparecem caminhões de atiradores de metralhadoras protegidos por escudos blindados, carros com bandidos, mascarados bloqueiam as estradas e instalam em seus postos de controle. Neste momento, a guarda mexicana consegue chegar à casa onde o chefe da droga se esconde. Aqui está ele, o homem de boné, em frente à sua garagem com um Geländewagen. Ele entrega o telefone a um amigo e se rende. Ninguém bate nele, eles o revistam com calma. Eles também dão a oportunidade de enviar um SMS para alguém, fazer uma chamada e dão um tapinha suave no ombro. Neste momento, cerca de 700 combatentes do cartel com armas já haviam tomado posições na cidade. Dezenas de postos e no momento em que a polícia tenta tirar o El Raton, começa um massacre selvagem. Os militantes do cartel ameaçam afogar toda a cidade em sangue, prometem atacar o complexo residencial onde vivem os parentes dos soldados e, algumas horas depois, soltam o El Raton. E não é só soltam, o próprio presidente do México grava uma declaração justificando plenamente as ações da guarda. Tomaram decisões que eu apoio a decisão porque a situação se tornou muito complicada. Porque muitos cidadãos e estavam em risco. Muitas pessoas estavam em perigo. Cidadãos, muitas pessoas, muitos seres.
Quer dizer, entende, né? Tentaram prender o líder do cartel e o presidente disse: não, é melhor não. Assim vai ter menos vítimas. E o mais surpreendente é que, em geral, ele tem razão. Embora o México esteja no topo da América Latina em termos de indicadores econômicos, o número de pessoas que são obrigadas a deixar suas casas por causa de conflitos de cartéis está aumentando. Isso mais acontece no estado de Guerrero, o epicentro da guerra de drogas moderna, devido ao fato de que a polícia deixou de cumprir suas obrigações há muito tempo. Aqui apareceram pessoas que começaram a se proclamar prefeitos, governadores e, de fato, tomaram o poder sobre vastos territórios. Os líderes de tais cidades, os prefeitos, são, na verdade, são líderes dos grupos autoproclamados. E lá tudo acontece simplesmente como eles querem. Estamos indo encontrar um desses líderes de alguma das organizações. Se der tudo certo, ele vai aceitar nos levar lá. Essas pessoas sempre marcam encontros no mesmo lugar, na cidade onde alguns taxistas vivem e pernoitam em seus próprios carros, pendurando camisetas e fechando as janelas com grades de plástico. Tem um restaurante muito decente. O homem nos recebe com um sorriso. Em Guerrero existem muitas comunidades que são governadas da mesma maneira que essa. Eles têm a sua própria polícia, eles não deixam o exército interferir. Lá tem principalmente fazendeiros, eles não ganham dinheiro, eles servem a comunidade, é eficaz. O caminho para lá é de quase 9 horas de carro da capital do México. E da costa começam aquelas mesmas comunidades com a sua própria polícia. Por que assim? Porque é lá que começam os campos de heroína semeados com ópio. Uma vez lá, você está praticamente nas mãos dos líderes locais. Os membros da comunidade vão nos receber e vão tomar a decisão sobre vocês. É a primeira coisa que deve acontecer. Vai ser uma reunião pública para explicar como estão organizados. Durante todo o nosso encontro, 2 carros com pessoas armadas e completamente uniformizadas estão de plantão na frente da entrada do restaurante. Como vou descobrir mais tarde, são esquadrões que formalmente fazem parte da polícia, mas na verdade, neste momento, completamente subordinados ao homem que está sentado com a gente na mesma mesa. Eles têm guarda-costas. Ele faz trabalho social. Sua vida foi ameaçada. O nome do homem é Bruno Plácido Valério. Antes de passar muitas horas pelos campos de heroína com ele, eu decidi pesquisar no Google quem é e percebi que preferiria não ter o feito. Artigos de sites de notícias o relacionam com um cartel local de La Sierra, que cultiva papoulas naquelas montanhas por onde vamos passar. Bruno também foi acusado de estar envolvido em ataque a um grupo rival, quando a divisão de Bruno atirou em concorrentes com metralhadoras e fuzis. O próprio Bruno negava tudo na entrevista, dizendo que é tudo fake news. Ele não está ligado a este cartel nem a nenhum outro. O único objetivo de sua comunidade, diz ele, é organizar a paz e a ordem na cidade. E sabe, quando eu percebi que eu tinha que conviver com essa pessoa por pelo menos mais 2 dias, eu pensei, 100% é fake news. No fundo, ele deve ser uma boa pessoa. Temos cerca de 5.000 homens armados em serviço que protegem as pessoas das nossas comunidades. E essas armas vêm do governo? Não. A mesma comunidade é que fornece dinheiro para armas. Hoje temos 20 municípios. No total, são cerca de 30, 40 mil pessoas na comunidade. E quem são? Qual é a profissão deles? São pedreiros, agricultores? Pescadores, professores, agricultores, principalmente agricultores. O que será que esses agricultores cultivam, que permite que a comunidade ganhe para armar 5.000 pessoas e não só? Eu decidi não perguntar. Acabamos de sair. O quanto a pessoa é influente se pode entender neste momento, quando ele simplesmente sai do restaurante e entra no carro. Uma picape da polícia está bloqueando o trânsito e olha, ninguém está buzinando. Um policial controla o fluxo de frente, o outro anda do lado do Bruno, que por sua vez vai tranquilamente tomando café. Esta escolta nos acompanha por toda a cidade, e perto de cada cidade, os carros de segurança mudam. Esta é uma das estradas mais importantes do sul do México e por ela que os cartéis lutam mais.
Para que entendam, houve casos quando parava a vida de cidades inteiras que estão em volta desta autoestrada. As crianças paravam de ir à escola, ou seja, a vida toda estava completamente bloqueada. Qual é o problema? Vou explicar. De quem controla essa estrada depende quem vai fornecer heroína e outras substâncias para a capital mexicana. É que lá, no fundo, é o porto de Acapulco. E a mesma estrada liga o porto à cidade do México. Ou seja, quem é o dono da estrada é o dono de todo o mercado de drogas do sul do México. Acredita-se que 50% de toda a heroína do país passe por aqui de alguma forma ou outra. Pois a estrada liga as fazendas montanhosas da população às maiores cidades. E também vai para o grande porto do Oceano Pacífico, a partir do qual se abrem as rotas para a América do Sul, para o Panamá, vizinho da Colômbia, e para a América do Norte. Os navios vão para São Francisco, Califórnia. Entende, né? Um estudo do projeto Insight Crime relata que uma das organizações que lutam pela Estrada 95 é a União das Nações e a Organização do Estado de Guerreiro, liderada sabe por quem? Pelo homem sentado no banco de trás do nosso carro. São 7 da manhã no México. Estamos muito perto da fronteira com os Estados Unidos. E agora vou a um lugar completamente doido. Porque, como as pessoas vivem aqui, eu nunca tinha visto antes. Tem um enorme túnel aqui, um sulco para o rio. E nas estações chuvosas aqui a água chega até o topo. Mas quando não chove, fica seco. Os migrantes começam a viver aqui. Além disso, eles simplesmente usam absolutamente qualquer lugar. Adaptam para suas casas, sob qualquer poste, sob qualquer pedaço de concreto que fica pendurado em algum lugar. Eles colocam e, às vezes, não colocam nenhum cobertor e vivem aqui. Parece absurdo. Tá ouvindo? O cara tá roncando. Como travesseiro, os caras usam meio fio. Como a mesinha de cabeceira, alguns usam papelão, onde colocam água à noite. Se liga, eles até tiram os sapatos. E mais à frente, não são casas, são maravilhas de engenharia. É uma loucura. Olhem, no topo deste túnel, eles constroem estas estruturas. Colocam umas rodas, um pedaço de carro, bolsas, um pedaço de colchão. É assim que as pessoas dormem. Olha só. E aqui é bastante assustador. Ou seja, aqui, apesar do fato que parece que tá seco, sempre está gotejando óleo ou coisa assim. Porque lá em cima passam carros. E você fica sempre escorregando. Aqui o cara até arrumou um armário, uma sacola com pão pendurada aqui e um cobertor por cima. Existem maneiras mais fáceis de arrumar uma casa. É só colocar 2 paus e jogar tudo o que encontrar. Mas também tem meninos muito hábeis. Ou seja, veja só como o homem equipou tudo aqui. Tem uma sala principal, um quarto, aqui em cima, olha aqui, tem umas folhas de palmeira. Está tudo fechado com cobertores. Acho que tem um lounge, uma sala de estar dele. E tem umas vassouras aqui, ó. Quer dizer, ele limpa tudo. Tá vendo? Ele arrumou tudo. Bonitinho. Cavou, sabe, quando plantam algo, cavando a terra para baixo. Ele fez as escadas. Caraca, que doideira. Olha, ele colocou em cima. Olha, ele colocou em cima. Tem umas coisas secando aqui. E aqui ele tem uma área de churrasco. Ele encontrou uma assadeira em algum lugar. Colocou aqui uns galhos e tá fazendo churrasco. É uma loucura. Que cara mais aplicado. Aqui mora o Sérgio. Ele também é muito educado. A primeira coisa que ele faz é nos convidar para o café da manhã. Quer um burrito? É com feijão. Esse rapaz não apenas jogou tábuas, mas fez um buraco no chão com um pá, tipo um abrigo. Preste atenção, que engenheiro. Quando estava cavando, também fez um tipo de compartimento especial para armazenar coisas. Ele tem uma garrafa com água aqui, olha. Não é difícil viver aqui, mas é bastante severo. Quando chove, a água sobe. Saímos daqui, vamos nos esconder debaixo da ponte. Mas e a água? Pode destruir a sua casa? Não, a água sobe a este nível e depois se absorve e desaparece pouco a pouco. Para ser honesto, o meu quarto na residência universitária estava pior. O conjunto de louça tem até um coador. Poxa vida, coador. Eu até agora não tenho um coador no meu apartamento. Caixa de ovos, tem mostarda. Morava debaixo da ponte durante os meses. Mas foi muito desconfortável. Então por isso eu vim aqui e construí uma pequena casa. É aqui que me sinto mais confortável.
Ele mora aqui desde que foi deportado dos Estados Unidos. Todos os moradores locais são aqueles que tentaram se mudar para os Estados Unidos ilegalmente e foram pegos. Ou aqueles que moravam lá, mas que foram parados por um oficial americano na rua e descobriram que a pessoa tinha alguns problemas com documentos. Fui deportado em 2019. Vivo aqui em Tijuana há quase um ano, mas não pago aluguel. Fui detido em Phoenix bebendo cerveja. Dirigindo? Não estava bebendo na rua. Eles me pegaram e eu não tinha documento. O problema é que os serviços de imigração levam as pessoas apenas até a fronteira. Para chegar em casa, muitos não têm dinheiro e as pessoas se adaptam como podem. Estou à procura de um emprego, mas preciso de identidade para obter um ID. Preciso de uma certidão de nascimento. E eu não tenho dinheiro para pagar a certidão. Gostaria de obtê-lo. Eu gostaria de trabalhar, ganhar dinheiro e ir para minha cidade. Sérgio mora nessa casa há 7 meses. O vizinho dele, Miguel, 1 ano. E os meninos que estão jogando moeda de manhã cedo. No início, nem acreditei quanto. Vivo em Tijuana há 19 anos. 10 anos que estamos aqui. Você mora aqui há 10 anos? 10 anos? Ah, sério? Aham. Uau! E qual é a sensação? É bem fácil. O tempo passa muito rápido. Então eles arrumaram casas nessas eclusas mesmo. É simplesmente incrível. Olhem, eles roubaram um monte de carrinhos de compras de supermercados. Tem aqui lenha para cozinhar. Aqui eles têm a chamada cozinha, onde eles fazem comida. Eles têm armários aqui. Olha, tá tudo arrumado aqui. Uns pratos, umas caixas. Ali está o sal. Mais alguma coisa lá? E dormem debaixo desta coisa. Então você entra para baixo, para lá, e lá eles têm camas. A água está subindo, pegamos tudo. Às vezes a água leva tudo, colchões, tudo o que não conseguimos pegar. E a água sobe rápido? Às vezes 1 hora, às vezes mais rápido, em 15 minutos. Tem uns 20 esgotos ao longo do canal. E há pessoas por todo lado. Cada um tem um dono. Se você mora lá, outras pessoas não podem entrar. Não é permitido. Temos que falar com ele para ver se podemos deixá-lo entrar? Ele deve trazer alguma coisa? Não, ele só tem que se comportar bem, não nos roubar. Não nos roubar. Me fale, como você ganha dinheiro? Na linha, lavamos carros, lavamos vidros, etc. A linha eles chamam a linha da fronteira. Na verdade, é bastante perigoso aqui, porque a polícia não chega aqui de maneira alguma. Aqui não tem ninguém que esteja de alguma forma cuidando da lei e da ordem, ou seja, este é realmente o lugar deles. Mas quando não chove, quando entra aqui, eles sentem que você entrou no território deles. E em geral, eles ficam muito irritados com isso. E levando em consideração a condição de muitos deles, isto é muito assustador. Sério. What's the problem? I tell okay, no problem. I'm not motherfucker. I want to show how people live. À tarde, me mandaram embora daqui com a câmera, o que aconteceu no momento que muitos migrantes se acumularam aqui. Gás lacrimogênio, granadas de ruído, esmagamento. Em 2018, milhares de pessoas se acumularam aqui, que chegavam em caravanas de todo o continente. E em alguns momentos, as pessoas foram para cima. A raiva das pessoas crescia a cada endurecimento na fronteira. Durante a sua campanha presidencial, Donald Trump disse repetidamente que ia construir um muro entre os países, ia fazer o México pagar por isso. Interessante é que apenas algumas décadas atrás tudo era o contrário, e os americanos pediram aos mexicanos que viessem trabalhar. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos não tinham mão de obra suficiente, os Estados Unidos e o México lançaram uma operação conjunta Bróceros. Mais de 5 milhões de mexicanos foram transferidos para 24 estados dos Estados Unidos, mas principalmente no Texas e na Califórnia. Eles recebiam um salário de pelo menos 30 centavos por hora, mas não mais de $3 por dia. Eles tinham direito a moradia, comida, visita às aéreas para brancos,
Mas assim que a Segunda Guerra Mundial terminou e os homens americanos começaram a voltar ao seu país, os mexicanos começaram a ser expulsos pouco a pouco. Eles começaram a aprovar leis com penalidades criminais por abrigar imigrantes. Em 1954 começou a Operação Wheatback. Centenas de jipes, ônibus e 7 aviões diariamente transportavam migrantes dos Estados Unidos para o interior do México, para que eles não pudessem voltar. Até raspavam a cabeça de alguns para identificar imigrantes ilegais, repetidos no fluxo geral de imigrantes. Logo, os Estados Unidos começaram a controlar a fronteira no século XIX, quando a fronteira entre os Estados Unidos e o México foi marcada apenas por pilhas de pedras. A linha de demarcação se transformou primeiro em uma fronteira com uma cerca simples. Em 1930, apareceu arame farpado nela. Em 1947, a cerca já consistia apenas de arame farpado. E no final, tudo isso se transformou na fronteira mais protegida do mundo. Recentemente, o YouTube desativou a monetização para os nossos espectadores russos. Então, agora, estamos fazendo novos filmes a nossas próprias custas. Se você gosta do que fazemos, pode apoiar a mim e a minha equipe com doações no Patreon ou no PayPal. Todos os links estão na descrição. Esta é a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Eles estão lá. É aqui que, a partir da década de 1970, houve uma migração descontrolada, ou seja, pessoas em toneladas, dezenas, sei lá, em massa, em quantidades enormes. Milhares de pessoas se deslocavam do México para os Estados Unidos. E agora é assim, ou seja, os mexicanos ainda vivem literalmente na fronteira. Olhem para essas, digamos, chamadas favelas, bairros. Eles praticamente batem nessa fronteira. E os americanos, pelo contrário, não estão construindo nada desse lado. Eles têm, digamos, uma área de reserva. Estes postes estão todos enferrujados. Assim, ó. E, claro, não é uma parede sólida, porque seria muito caro construir uma parede sólida. É primeiro, e além disso, acho que alguns ventos devem passar, ou seja, para que não se quebre. Sei lá. Foi por isso que decidiram fazer essa parede assim. Então, aqui tem essas fendas pequenas, ou seja, é claro que é impossível passar por elas. O máximo é enfiar uma mão desse jeito. Além dos postes, que, aliás, de vez em quando são derrubados pelo vento, há um monte de obstáculos invisíveis. Balões no ar com câmeras poderosas que dá pra ver quantas malas os imigrantes estão carregando. Torres de observação com câmeras, inclusive de visão noturna. Além disso, um sensor sísmico, que não apenas capta facilmente os movimentos dos infratores, mas também rastreia sua rota, bem como as câmeras de movimento. A própria parede vai até para o fundo do oceano. Estou na praia agora. Olha só, aqui também tem uma parede. Sabe, não são postes, são trilhos reais. Olha para isso. Se eu quiser, posso entrar, encolhendo a barriga, mas não é assim. Então, vendo, tem um tipo de rede de arame. Então, que nada. É assim que entrei na praia. A polícia começou a me mandar embora. Mas não vou discutir com eles. No final das contas, uma parte da cidade de Tijuana, na fronteira, se transformou em ilhotas de imigrantes que não têm para onde ir. Felizmente, nem todo mundo vive aqui como aquele cara, com a areia de churrasco. Paola Bonesa, de Honduras, mais um país para minhas viagens. Lá o nível de criminalidade é como no Afeganistão. Eu e meu marido decidimos migrar quando eu estava grávida de 6 meses. Estava muito preocupada com essa situação porque também tínhamos uma filha de 2 anos e eu não tinha dinheiro para alimentá-la. Então decidimos ir embora. O bebê, que agora está chupando o dedo, despreocupadamente, no momento em que Paola estava saindo de Honduras, estava no ventre, com um cordão umbilical, enrolado no pescoço. Médicos disseram, vai precisar de uma cesárea, ou vai ter problemas. O rompimento da bolsa aconteceu às 2h30 da manhã e não havia táxi. E eu aguentei a dor durante todo esse tempo. Às 5 horas da manhã, quando o táxi chegou, tivemos que parar porque o bebê estava começando a sair na frente do meu marido e 2 filhas. Tive de tomar conta do meu bebê sozinha. Tive que fazer força e ele saiu. O agarrei pela cintura e puxei para fora. Tirei o líquido da boca dele, tirei o cordão umbilical e ele gritou. O taxista não sabia o que fazer. Ficar parado ou ir a algum lugar? Eu disse que estava tudo bem e pedi para ele cortar o cordão umbilical. Eles cuidaram de mim. Minhas 2 filhas me disseram, mamãe, olha o bebê, é menino. Quando eu cheguei ao hospital e quando saí do hospital, não conseguimos encontrar um lugar para morar e não sabíamos o que fazer. A menina não nos podia dar mais espaço no albergue. Ela disse que era proibido. Mas é o meu bebê.
É o meu bebê. E tenho orgulho da forma como eu tive. Foi muito difícil para mim registrá-lo aqui, porque eu sou hondurenha. Eles me falaram que se eu não o registrasse, iam tirá-lo de mim. O advogado veio aqui ao albergue e me ajudou. Há 6 meses que vivem nesta tenda. Bolsas e sacolas em vez de travesseiros. Tem uma mini cozinha aqui. Tiveram sorte. Nesse abrigo normalmente permitem ficar só um por algumas semanas, mas devido à pandemia, eles foram autorizados a ficar por mais tempo. Na verdade, é um grande hangar. Tá vendo? Tem um arame farpado. Aqui. Veja como é por dentro. Você entra, olha só, e aqui há uma área bastante grande. Tem um monte de crianças correndo aqui e, de fato, tem toldos, tendas, uma atrás da outra. Há cerca de 40 pessoas que vivem neste local, ou seja, há cerca de 20 tendas. E ficam muito perto uma da outra. Note que tem algumas tendas que ficam mesmo em cima. Aqui está o chamado banheiro. Estas 2 portas são como uma parte masculina e uma parte feminina. A parte masculina tá um pouco quebrada. Parece que alguém abriu a porta com o pé. Olha só que se pode usar o chuveiro em determinadas horas. Ou seja, os homens usam o chuveiro das 8 às 11h30. Tá cheiroso. Não está sujo. O único problema é com as portas. Tem um cobertor pendurado aqui. Colocam para fechar. Aqui fizeram uma placa de madeira compensada. E depois tem o chuveiro, que também é bastante limpo. A água está caindo. A única coisa é que não tem a cabeça do chuveiro como tal. Ou seja, a água flui do buraco. Mas é melhor do que dormir na rua, né? E o mais importante, dizem as pessoas, é que aqui tem o security, ou seja, segurança. Então, eles estão separados daquela loucura que está acontecendo lá. Na rua realmente acontece uma coisa terrível. Uma mulher tirou as coisas de sua bolsa, decidiu descansar no meio da estrada. Aqui está outro personagem. Ele puxa as calças para cima e não entende por que não consegue tirar as calças. É humor. Sabem por quê? Porque ela roubou tudo isso depois que a mulher brigou com o marido e jogou fora as coisas dele. Um avô andando é difícil para ele andar. Ele se apoia em uma vassoura e uma muleta. E ele anda segurando uma camisa nas mãos e eu penso, que? É que ele estava vendendo ela. E agora chega uma mulher, sei lá, ou a filha dele, ou alguém conhecido, e fala para ele, olha, se você vender isso, o que você vai usar? Vejam só que avô moderno. Ele tem uma bandana debaixo do boné. Quanto quer pelo casaco? 100 pesos. Isto é seu? Sim. E por que está vendendo? Porque é muito grande para mim. Precisa de dinheiro? Sim, preciso de dinheiro para comer. Anúncios de pessoas desaparecidas é uma prática comum aqui. É o Eduardo. Ele mora em outro bairro de Tijuana. A sua história mostra bem a atmosfera do que está acontecendo. Ele tem uma foto do filho dele, Lalo, no peito. Ele morreu há 2 anos, foi baleado por engano. Estávamos juntos naquele dia. Então ele me disse, pai, você pode me emprestar dinheiro? E eu emprestei. Ele morava com a namorada. Adormeci e depois de 30, 40 minutos, ouvi tiros. Atiraram nele 4 vezes com pistola. Aqui. Aqui. É aqui. Ele tinha 21 anos. Quando cheguei lá, meu sobrinho também estava lá, segurando-o em seus braços. Eu falei para ele primeiro, não é meu filho. Deixa ele em paz. Não é o Lalo. Mas ele respondeu, tio, é o Lalo. Vi que ele estava ferido. Tinha o maxilar partido. Olhei para o queixo dele e vi uma lágrima no rosto dele. Então chegaram os médicos. Me tiraram do lugar. E meu filho apertou minha mão com muita força. Foi assim que passou a noite. Não desejo isso a ninguém. Meu filho era um menino muito bom.
Mas essas balas não deveriam ser para ele, mas para o primo. O primo era um criminoso. Mas não pense que todos aqui são malucos. Estou andando por esta loucura e vejo um cara sentado, arrumando um livro, colando com uma fita adesiva. Quem lhe deu este livro? Bibliotecário. Então pegou numa biblioteca. Às vezes, as bibliotecas nos dão isso como ajuda. Ou seja, você vai à biblioteca para ler livros? Sim. Qual é o seu preferido? Adoro história. Também gosto de livros sobre a natureza. É o John Guterres. Ele tem 48 anos. Ele diz que viveu na Califórnia desde os 8 anos de idade. Até que a polícia verificou seus documentos e o expulsou dos Estados Unidos há alguns anos. Qual é teu plano? O meu plano é ficar longe de problemas. Ela é minha parceira. E no futuro vou tentar encontrar um emprego normal e cuidar um do outro e seguir em frente. Onde consegue dinheiro? Eu trabalho. Às vezes peço trabalho, mas não tenho um emprego fixo, porque agora não tenho um cartão de crédito. Então, tudo que eu faço é andar e pedir trabalho às pessoas. Eu cuido de suas casas e assim por diante. Muitos dos migrantes estão trabalhando, como dizem eles, na linha. Vendem chapéus, snacks. Essa passagem fronteiriça, chamada San Isidro, é a maior passagem do mundo. Ou seja, nos dias mais movimentados, 70 mil carros e 20 mil pessoas atravessam a fronteira em um dia. Ou seja, um total de mais de 100 mil pessoas. Ou seja, sabe, como uma cidade inteira atravessasse a fronteira para lá e para cá. E as pessoas que trabalham aqui, que limpam as janelas, oferecem todo tipo de chiclete, batatas fritas, toda essa merda. Essas pessoas formaram uma indústria enorme. E as pessoas vêm aqui especialmente para viver aqui, quase nos arbustos, e trabalhar nesta fronteira. Os guarda-fronteira americanos inspecionam com muita atenção os carros aqui. Eles abrem as portas, olham para verificar se dobram, ou seja, para verificar se as portas se abrem naturalmente e se fecham naturalmente. Agora dá para ver. Aqui um guarda-fronteira americano, inspecionando este caminhão com uma lanterna. Este é um Jeep, não é um caminhão. Ele, com uma lanterna. Abre todas as portas, bate no teto para ver se tem mais alguma coisa escondida dentro. Bem, ele está pensando, o que você tem? Por que é que a porta de trás não se abre? Vai lá, rápido, abre a porta. Chegou um terceiro homem, um cara. Esse à direita. Também fica revisando tudo, tipo, mas que porra é essa? Agora os três estão revisando o mesmo carro. Olhe, ele abaixa e verifica até a roda. Revisando com um espelho por dentro da roda, vai que ele colocou alguma coisa dentro dos discos. É uma loucura. Olha, nem tem preguiça para se ajoelhar. Está quase debaixo do carro. Bom, deve ser um cara muito suspeito. Ele não só olha com o espelho lá embaixo, mas também com uma faca. Tá mexendo lá para ver se tem algo preso com fita adesiva? Olha para isso. Tenta enganar este oficial. Estamos indo para a cidade, mas, sabe, é tipo uma pequena aldeia. É onde os migrantes ilegais passam do México para os Estados Unidos. O negócio é que, em Tijuana, estão observando muito de perto cada metro e cada centímetro desta parede. Então, é praticamente impossível atravessar. Ou seja, nem à noite lá, nem no tempo ruim. Nada. A 40 minutos de carro de Tijuana há uma cidade onde tem uma máfia, praticamente, ou seja, uma corporação inteira para transferir pessoas do México para os Estados Unidos. Agora vamos encontrar um homem, que é o guia. Ele conhece absolutamente todos os caminhos. Ele mesmo que leva as pessoas. Acho que o Coiote Hugo vai esconder a cara na frente da câmara. Mas ele tá falando que ele não vai para dentro do território americano por mais de 1 quilômetro de distância. E a polícia mexicana tá nem aí para o que ele faz. Por isso, não tem necessidade de se esconder. Um perigo real pode vir dessas pessoas. Agora também tem que pagar o cartel, coiotes. Porque se você não pagar, não pode atravessar. O problema é que nos lugares onde os coiotes transportam pessoas, eles transportam drogas. Então eles dizem, tem que pagar, nós é que controlamos esse território. E é por isso que eles estão aumentando os preços. Toda a rota do Hugo, da saída até o ponto no território americano, leva cerca de 40 minutos. Calor insuportável, como no deserto mesmo. Na verdade, quanto mais longe você se afasta do oceano, mais isso realmente se torna um deserto. Ou seja, mais longe, por exemplo, fica menos verde e começa uma paisagem como... Se lembra no Breaking Bad? Quando as calças do Walter White estavam voando? Quando eles iam lá pro interior fazer metanfetamina?
É mais ou menos assim que a paisagem começa. Вот примерно такой пейзаж там дальше начинается. Quando chove é o melhor momento para ir, porque a chuva vai apagar as marcas na areia e isso confunde a polícia migratória. Estamos chegando ao cassino. Não tem parede lá, é só uma cerca. Então você salta de alguma forma? Não saltamos, apenas caminhamos. A única coisa que você deve fazer é prestar atenção na polícia migratória. Tem que esperar o momento que eles não moram. Como você sabe que a migração não está olhando para você? Temos observadores. O corredor não é muito grande. Você simplesmente corre e chega lá. Esses observadores, eles trabalham para o cartel. Não, são os nossos homens. O cartel simplesmente te deixa levar suas pessoas, seus pintinhos. É assim que chamamos os migrantes. E por que você os leva ao cassino? Porque é muito conveniente. Lá tem muitos carros e geralmente isso acontece à noite. E é conveniente. Funciona 24 horas. O cassino já está no lado americano e lá somos recebidos por outra pessoa que nos leva para Los Angeles. E eles só pagam quando chegam ao ponto. Hugo é apenas um trabalhador contratado em uma grande organização. Quanto custa isso? Tudo depende de onde você quer atravessar a fronteira. O nosso lugar é 7.500, 8.000 para um mexicano. Se você é um estrangeiro, custa 12 a 15 mil. Para chineses, 18 mil e mais. Brasileiros, 18 mil. Venezuelanos, 15 mil. Costa Rica, 13 mil. Equador, 15 mil. Para os mexicanos é mais barato. E tem russos? Muito pouco, mas é o mesmo preço que para os estrangeiros. 20 mil. São pessoas caras. Ele coloca no bolso $2.000 por pessoa. Você já foi pego alguma vez? Sim. E como? Foi perto da linha, porque antes os transportávamos de uma maneira diferente. Fazíamos documentos falsos para eles, mas descobriram que eu estava com eles. Eles notaram que os documentos eram falsos e me disseram que eu era o responsável. No final, 1 ano de prisão. Então você passou 1 ano na prisão. Onde? Sim, aqui, em San Diego. É nessa atmosfera que as pessoas vivem. Esta é a entrada. É como uma jaula, como uma prisão. Falar o quê? É isso. Tem um cadeado grandão aqui. Vamos entrar agora. Este é um lugar onde vivem apenas homens. Ou seja, tudo é bastante duro aqui. O cheiro aqui é, para ser honesto, tipo, sabe como cheira uma roupa de cama muito suja? Mas ao mesmo tempo os proprietários deste, digamos, albergue, se esforçam muito porque, observe, tudo é muito limpo aqui. Alex Yuno Martinez, de Honduras. No seu país, ele serviu durante 3 anos no exército. De acordo com a Constituição do nosso país, nosso presidente não podia ter sido reeleito. Ele só deveria ter ficado por 4 anos e depois sair. Mas esse presidente usou os militares para manter seu regime. Como resultado, meu trabalho se tornou instável, porque a taxa de criminalidade aumentou muito. Viu, né? Mesmo a Constituição de Honduras diz que o presidente não pode ser reeleito como em alguns países. Nosso país tem um bando chamado Mara, Metros, 18, Lucholos. É o nome de grandes bandos. Se você tem um negócio, normalmente deve pagar cerca de 80% de sua renda à Mara. E isso não é lucrativo no final. E no momento em que você diz não, eles vêm matar os teus parentes. Então, o Alexis tentou fugir para os Estados Unidos. Entrei no ônibus e fui até o final da parede, onde havia um lugar fácil para atravessar. Encontrei um lugar onde não havia muro, mas havia carros de guarda-fronteira. Eu esperei até a noite para atravessar a colina no escuro e fiquei lá por 4 dias. No segundo dia, fiquei sem água e comida, mas continuei andando. Eu estava quase no final do caminho e um sensor de movimento me pegou. E em algum momento, 7 carros da guarda-fronteira estavam me perseguindo.
Eu queria fugir, mas não conseguia mais, porque quando me viram, apontaram armas e ameaçaram disparar. Não tive escolha a não ser parar. Alguns funcionários da Polícia de Imigração falavam inglês, outros falavam espanhol e me perguntavam de que país eu venho. E disse a eles, eu sou de Honduras. Eles me perguntavam de novo e de novo, o que você está fazendo neste país? Como entrou aqui? E outras perguntas também. E me irritaram. E depois ele me deu um soco na barriga, eu reagi e o chutei. Quando eu o chutei, ele queria soltar para cima de mim, mas os outros funcionários da migração seguraram ele, disseram para ele seguir em frente. Verificaram os tênis, as impressões digitais, até tiraram foto dos pés. Passei 5 horas no carro com ar-condicionado, fiquei com muito frio e eles não faziam nada. Só estavam observando. E às 2 horas da manhã, simplesmente me jogaram para fora do carro para a grama. Eu sentia frio forte, exagerado, e se lhes dijo e eles não diziam nada, só ficavam vendo. O que você fez depois? Eu fiquei lá por mais 7 dias. E em 7 dias eu comi apenas 2 vezes. Antes disso, quando estava lá, a polícia me revistou. De Jalisco, eu tinha cerca de 3.800 pesos mexicanos. Os polícias, na linha, levaram todo o meu dinheiro da minha carteira. Eu tinha uma autorização de residência mexicana positiva e eu tinha a chave de registro de população única. Eles atiraram de mim e a rasgaram. Este é um prato que praticamente só tem alface, folhas compridas, enormes e um pedacinho de algum pão. O molho é delicioso, mas é tipo alface com molho. Sei lá, é uma treta. Iria pegar um pedaço de frango e colocar aqui, bastante. Sinceramente, se não entrar no canal do Rio e não ir muito longe, Tijuana é um ótimo lugar para fazer, por exemplo, um churrasco com vista para a Califórnia. O Armand faz assim mesmo. Ele vive e trabalha há muitos anos em Los Angeles. Ele é cidadão norte-americano, mas alugou um apartamento em Tijuana para passar férias. Só venho aos finais de semana. É mais fácil para mim. Eu não tenho contato com isso todos os dias. Não faço negócios aqui. Todas essas dificuldades de abrir um negócio aqui, eu não estou passando por elas. Para mim, é só vir e relaxar. Escolhi um ótimo apartamento, tenho bons amigos e tudo está bem. Você encontra algo simples e relaxante aqui. Espero um dia ficar aqui. E realmente o México é um país com belas paisagens, comida maravilhosa e pessoas incríveis. Por isso, se você estiver indo para algum lugar turístico, nem pense em duvidar. Visitas aqui são muito bem-vindas e respeitadas. A próxima edição, muito em breve, vai ser do país mais inesperado. Por isso, siga o canal agora e curta. É Adilson e como as pessoas vivem.